Olá, bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. No estudo de hoje passaremos pelas passagens evangélicas que tratam desse tema de servir ao mundo, servir aos interesses da matéria e servir a Deus, com as passagens do Evangelho referentes e os comentários de Kardec e dos bons espíritos. Iniciemos, portanto, o estudo desse capítulo analisando os seguintes itens: salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza e da miséria, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas e as instruções dos espíritos. O primeiro item, portanto, intitulado Salvação dos Ricos, tem a seguinte passagem evangélica: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Em mais uma passagem, nós encontramos: Então aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 24. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 25. E Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 25. Observação de Kardec sobre essa última passagem. Esta arrojada figura pode parecer um pouco forçada, pois que não se percebe que relação possa existir entre um camelo e uma agulha. Acontece, no entanto, que em hebreu a mesma palavra serve para designar um camelo e um cabo. Na tradução deram-lhe o primeiro desses significados, mas é provável que Jesus a tenha empregado com a outra significação. É pelo menos mais natural. Vejamos mais uma passagem do Evangelho antes de analisar os comentários de Kardec. Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza, porquanto, seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um rico homem, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim:
Que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse, o que farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és, esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Mais uma passagem evangélica falando da riqueza, das posses, da situação do rico na terra e na vida após a morte, antes de analisarmos o comentário de Kardec. Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia, devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso correu à frente da turba, e subiu a um sicômoro, para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar, e vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Veja-se, introdução, artigo Publicanos. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Mais uma parábola extraída do Evangelho. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhas dava, e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamando, disse estas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda-me Lázaro, a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nestas chamas. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens, e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação, e tu nos tormentos. Ao demais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que alguns dos mortos ressuscite. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Parábola dos talentos.
O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera 1 cavou um buraco na terra, e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no aos que têm 10 talentos. Porquanto, dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Chegamos então aos comentários de Kardec sobre todos esses itens do Evangelho que citamos, que lemos aqui. Percebam que todos eles fazem referência à condição dos ricos, como se deve utilizar a moeda, os talentos que Deus nos fornece, como cada um deve também se desvencilhar do apego aos bens materiais. Vejamos a explicação de Kardec, especialmente para aqueles itens que parecem trazer uma contradição, como se Jesus estivesse condenando os ricos, ou então como se Jesus tirasse daqueles que nada têm, ou beneficiasse os milionários, os ricos. Vejamos qual o real sentido de todas essas passagens. Kardec inicia então tratando da utilidade da riqueza e das provas de quem é rico e de quem passa miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Kardec então inicia explicando que não faz sentido, não tem qualquer explicação racional o fato de Jesus condenar os ricos, condenar de imediato, sem qualquer análise, toda pessoa que tenha riqueza. Por que isso não faz sentido? Porque senão Deus estaria condenando as pessoas previamente, né? Dando a riqueza, concedendo a riqueza, ao mesmo tempo que concede um instrumento de perdição do indivíduo. Então, o primeiro argumento para derrubar quem pensa que Jesus condenou o rico é esse. Jesus não quis dizer que Deus concede a riqueza e automaticamente condena o rico. Ele fala da dificuldade de nós nos desvencilharmos das riquezas materiais para servir. Ele se refere aqui
a passagem do mancebo, né, do jovem que procura Jesus, já pratica o evangelho e quer saber o que mais ele pode fazer. Jesus então diz para ele abdicar, abrir mão de tudo que possuía, vender e doar aos pobres todos os seus bens materiais, sabendo que o jovem não conseguiria ter esse ato de renúncia. Jesus estava querendo dar uma lição. Ele não quis dizer que todos nós devemos doar tudo o que temos, vender e doar o dinheiro, não é isso. Era uma oportunidade de aprendizado em que ele quis demonstrar que é mais difícil alguém se doar e se desprender da matéria e dos bens materiais para se dedicar ao espírito. É mais difícil para o rico, por quê? Porque o rico tem todas as tentações que o dinheiro pode comprar e que lhes facilitam a entrada nessa vida de prazeres, nessa vida de facilidades, por isso que é mais difícil. Mas vamos ver o que Kardec tem a dizer. Ele começa dizendo que Deus não condena automaticamente os ricos, como parece se extrair dessa passagem estudada. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Então, como eu disse, a riqueza traz muitas facilidades e acesso a muitas tentações, de que os pobres, os miseráveis, nem se quisessem poderiam alcançar. A riqueza abre portas do mundo. Por isso é uma prova difícil, arriscada, perigosa, mais perigosa que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Não é necessário fazer um raciocínio muito complexo para enxergar isso, não é? Quem tem riquezas tem fácil acesso a uma vida sensual, ao egoísmo e ao orgulho alimentados diariamente pela bajulação dos empregados, dos parentes, dos amigos, pela maneira que o rico se porta muitas vezes de se colocar acima dos outros. Então a riqueza traz uma provação muito difícil para a pessoa exercitar a humildade, a simplicidade, a abnegação, o sofrimento com resignação. É muito mais difícil para um rico sofrer resignado do que para um miserável, que muitas vezes não tem opção. A riqueza, portanto, é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. É por isso que uma pessoa rica, que ao mesmo tempo é caridosa, é religiosa, é cristã de verdade, ela está vencendo nessa existência, com louvor, porque ela teria todas as condições para se perder nesse mundo que valoriza tanto o rico, que destaca o milionário e despreza o miserável. Tem, portanto, mais mérito o rico que segue as leis divinas, que utiliza do seu dinheiro para servir ao outro, para estimular na sociedade o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, que dá dignidade aos seus funcionários, aos seus colaboradores, aos seus familiares. Então, a grande maioria dos ricos vai sofrer para conseguir exercitar os valores da alma, porque a riqueza é o laço mais forte que prende o homem à terra. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. É muito comum, não é? A pessoa que é pobre e fica rica esquece rapidamente quem era quando vivia uma vida mais simples. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Mas, do fato de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível. Jesus disse que é difícil que o cabo passe no buraco da agulha, né? Da mesma forma que o rico entre no reino dos céus. É difícil, não impossível.
e também que não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Por isso que eu disse que o rico que sabe servir-se da riqueza para o bem, ele estará salvo. Como certos venenos podem restituir a saúde, se empregados a propósito e com discernimento. Então vejam que a riqueza é um veneno. Por que um veneno? Porque a grande maioria tomará esse veneno e morrerá, que é o veneno da tentação, das facilidades, do egoísmo, do orgulho. Mas aquele que sabe medir a dosagem do veneno encontra muitas vezes a cura de doenças. Nós sabemos que o veneno de cobra, por exemplo, com a medida correta, somada a outros elementos, traz a cura para doenças, para picadas de cobra, enfim. Então, Kardec faz essa comparação para dizer que, apesar da riqueza ser um veneno, no sentido de levar com mais facilidade os homens à perdição, se utilizado na dosagem correta, se torna um instrumento de salvação. Como que a gente aplica isso na vida comum? Utilizando a riqueza para dar dignidade aos outros, para estimular a economia local, para tirar as pessoas de situações miseráveis e não acumular. O rico que acumula, ele se assemelha a diversas passagens que nós lemos aí do Evangelho. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém. Então vejam, Kardec está dizendo, Jesus, quando disse ao jovem, dá tudo o que tem para me seguir, ele não estava criando uma regra absoluta, que todos devem doar os seus bens, despojando-se de tudo o que possuem, que somente assim serão salvos. Não é isso que Jesus disse. Mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Eu já havia adiantado isso e aqui está a confirmação. Jesus queria ensinar que o apego aos bens materiais é um obstáculo à salvação. Por quê? Aquele jovem dizia que já praticava a palavra de Deus. Ele já honrava o seu pai e sua mãe. Ele já fazia o bem. Ele fazia com o próximo o que ele queria que fizessem com ele. Mas Jesus então disse, se você já faz isso tudo, livra-te da riqueza. No sentido da riqueza ser esse veneno. Então ele aproveita a situação para dar uma lição. Ele sabia que o jovem não conseguiria ter esse nível de renúncia. Então ele se utiliza dessa situação para ensinar. O apego aos bens materiais é um obstáculo à salvação. Porque o jovem queria salvar-se, ele perguntou diretamente a Jesus, como me salvar? Ele deu o exemplo. A salvação é dada àquele que busca, àquele que pratica. E se ele demonstrasse naquele momento a sua renúncia extrema de se desfazer de algo que ele trazia como uma grande dificuldade, porque Jesus não perguntou à toa a ele se ele se desprenderia dessa forma, nesse nível. Não foi à toa, Jesus conhecia o íntimo daquele rapaz. Certamente ele trazia uma dificuldade com o desprendimento dos bens materiais. Então ele faz justamente o desafio ao jovem. Se desfaz daquela sua maior dificuldade, que é desprendimento das coisas da terra. Se ele naquele momento optasse pelo desprendimento, comprovaria a Jesus e a Deus que ele estava pronto para o reino dos céus. Porque ele teria abdicado da sua maior dificuldade. Então Jesus, no modo geral, não quis criar uma regra absoluta que todos devemos nos desfazer dos bens materiais, mas sim dar a lição de que o apego, seja qual for o apego, não somente do dinheiro, é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite, porque observara certos mandamentos, e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Olha só o que Kardec está dizendo.
O jovem dizia praticar tudo o que os mandamentos diziam, mas o maior ato de desprendimento seria abdicar dos bens materiais, porque certamente ele trazia essa dificuldade, essa tentação. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até ao extremo de adquiri-la com sacrifício. O sacrifício, então, último dele seria se libertar dos bens materiais. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Estão vendo? Jesus queria testar aquele jovem específico, dar a ele a oportunidade de tomar a decisão mais importante da vida dele, mais decisiva. Se livrar da única questão que ainda prendia a ele, a imperfeição da terra. Jesus conhecia a fundo o pensamento daquele jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe. Então ele tinha todas as características do homem de bem. Não era vaidoso, orgulhoso, honrava seus pais, fazia o bem, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Jesus pedia para aquele jovem a abnegação. Você conseguiria livrar-se das suas riquezas para me seguir? Olha que convite. Jesus não quis criar uma regra. Todo rico, desfaça dos seus bens e me siga. Ele quis dar oportunidade para aquele jovem. Se aquele jovem tivesse feito o que Jesus sugeriu, certamente ele teria sido salvo, né? Teria herdado o reino dos céus já naquela encarnação. Mas ele não tinha ainda o desprendimento necessário para abnegar-se, para livrar-se do último impedimento, a última amarra à terra. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então Kardec destrincha, né, o ensinamento que Jesus deu ao jovem, demonstrando que ele ainda não estava pronto para abrir mão da riqueza. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza, por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Então, o que Kardec está dizendo? Ele continua com o raciocínio de que Jesus não estava condenando a riqueza. Porque se a gente tirar ao pé da letra essa passagem, nós iremos condenar a riqueza, condenar todo aquele que possui riquezas, como um fator prejudicial à sua felicidade futura. Seria também condenar o trabalho, que pode granjear a riqueza. Quem trabalha pode alcançar a riqueza. Jesus estaria condenando a riqueza e o trabalho também. Consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem. Se todos abdicassem da riqueza e condenassem o trabalho, voltaríamos à vida selvagem. E que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Então Kardec constrói mais um argumento para demonstrar que Jesus não condenou a riqueza. Jesus não condenou o trabalho também, porque o trabalho pode alcançar a riqueza. Se ele condena a riqueza, estaria condenando também o trabalho. Jesus não fez isso. Ele deu uma lição, num caso particular do jovem, demonstrando a necessidade de desprendimento dos bens materiais. Mas é lógico que no mundo como o nosso, se todos abdicassem da riqueza, alguém seria rico. Porque enquanto um abdica, o outro tomaria essa riqueza para si. E se todos, no mundo que não existe, né, no mundo utópico, todos, sem exceção, abdicassem da riqueza, nós voltaríamos ao mundo selvagem, onde ninguém trabalharia, porque ninguém iria querer amealhar qualquer tipo de riqueza. Então, é muito lógico esse pensamento. Jesus não condena a riqueza,
mas sim demonstra a necessidade de desprendimento. Se ele condenasse, estaria contra a lei do progresso, que é uma lei divina. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons da vida. Então a culpa é do homem. É aquele mesmo raciocínio, não é? Que a culpa pela morte não é da arma, é do homem que atira, né? Do homem que maneja a arma. Mesma coisa, a riqueza, se ela é considerada algo negativo, responsável por crimes, pelas más paixões, não é ela que devemos culpar, mas sim ao homem que se utiliza da riqueza para explorar, para afundar os outros e afundar a si próprio, especialmente na sua moral. Então a culpa é do homem que abusa, não só da riqueza, mas de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade, como sempre nós, como vemos inclusive nos estudos que fazemos das obras complementares, estamos num processo multimilenar de erros, consequência do nosso estado inferior do mundo terrestre. Nós, nos séculos que passaram e ainda passam, tornamos pernicioso o que é útil, tornamos imundo o que é sagrado. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. É Kardec, como sempre, tendo um raciocínio perfeito. Se a riqueza fosse imediatamente considerada um mal, Deus não a teria colocado na terra, porque Deus não cria o mal. O mal é fruto do desvio do homem. Deus só cria o que é belo, o que deriva do seu amor e da sua perfeição. Somos nós, na nossa inferioridade, que poluímos o que é sagrado. Da mesma forma, a riqueza que é originada no planeta que Deus criou, é extraída do planeta a riqueza, o minério, o próprio ouro é extraído das rochas, né? Então, Deus não teria criado se fosse uma causa absoluta de pecado, de erro, de queda. Mas, pelo raciocínio lógico, nós percebemos que é o uso que o homem faz da riqueza que o leva à perdição. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Então Kardec ainda coloca ao final desse parágrafo que muitos vão dizer: mas a riqueza é condenável porque não eleva a alma, eleva somente a matéria. Ok, a riqueza pode não ser um elemento de elevação moral, mas é um elemento de elevação intelectual. E a elevação intelectual também é um requisito para a perfeição, para o nosso avançar. Nós precisamos desenvolver tanto a moral quanto o intelecto. E a riqueza proporciona o avanço do intelecto. Então, como pode se condenar a riqueza de forma absoluta? É o uso que se faz dela que devemos ter atenção. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Olha que interessante a função que a sociedade tem nessa terra. Utilizar a riqueza para que a terra receba um dia toda a população que ela suporta, que ela comporta. Para que todos possam povoar toda a extensão da terra. É para isso que serve a riqueza. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar,
cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Kardec está falando então da necessidade dos povos se comunicarem, se ajudarem, ampliarem nesse sentido de globalismo, né? Nesse sentido global, a comunicação entre os países, avançando cada vez mais a produção e diminuindo os obstáculos para facilitar as relações entre os povos. Para trabalhos que são obras dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra, que é a extração dos minérios, das riquezas. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez, mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. Para nós criarmos esse mundo que Kardec está descrevendo, de solidariedade entre os povos, de expansão da produção para alimentar a todos, é necessário explorar recursos. Recursos que Deus concedeu nas profundezas da terra, das rochas, das montanhas, recursos da riqueza. A necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. É uma necessidade. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Percebam o contexto que Kardec está nos trazendo para explicar a evolução humana. Primeiro, pela necessidade, nós desenvolvemos o intelecto. Nós temos essa necessidade de ampliar as sociedades, de dar suporte a ela, de encontrar novas tecnologias para vivermos cada vez mais e com mais qualidade. Para isso, nós precisamos de riquezas, de recursos. E isso a ciência nos traz, o desenvolvimento da intelectualidade. Então, diante dessa necessidade de elevação, de evolução, nós buscamos o intelecto, a riqueza, para que a ciência consiga cada vez mais produzir esses recursos. Porque um dia, depois de avançarmos no intelecto, como já fizemos nesses séculos, nós vamos percebendo a necessidade das verdades morais. Então, a evolução para nós, e eu acredito que se dá assim na grande maioria das populações criadas simples e ignorantes por Deus, primeiro se desenvolve o intelecto por necessidade de sobrevivência, através da ciência, através da extração dos recursos, através do desenvolvimento de tecnologias, para quando se chega num ápice, ou ao menos numa tecnologia bem avançada, nós comecemos a verificar a necessidade de avanço moral também. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Então veja a função da riqueza: estimular pesquisa, estimular atividades, trabalhos e avanço intelectual. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Desigualdade das riquezas. Ainda comentando as passagens do Evangelho, Kardec irá dizer: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Olha como ele começa o parágrafo. No nosso estágio atual, nós não conseguiremos resolver a desigualdade das riquezas, se nós considerarmos somente a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Kardec está dizendo que a desigualdade das riquezas é oriunda da dedicação, da inteligência, da atividade dos indivíduos. Os que são mais inteligentes, mais ativos e mais laboriosos, trabalhadores, terão mais riquezas, enquanto que outros, por motivos diversos, não conseguem conservar
acabam gastando muito, acabam deixando de adquirir porque não se desenvolvem intelectualmente. Sem o conhecimento da reencarnação, nós não conseguimos entender a desigualdade, especialmente para quem já nasce rico. Com o Espiritismo, porém, fica fácil compreender. Há espíritos que desenvolveram seu intelecto nas últimas encarnações, trazem facilidades para o trabalho, para o desenvolvimento de ideias. Estes conseguem, no mundo atual, enriquecer. Existem outros, porém, que vêm com limitações, que vêm sem um desenvolvimento muito avançado na área da intelectualidade, ou vêm com a intelectualidade bloqueada pelo abuso praticado em outras existências. Então, a desigualdade ela é presente no mundo que vivemos porque é um mundo de provas e expiações, onde terão muitas pessoas que estarão sofrendo expiações de não terem condições de adquirir riquezas, porque a riqueza foi a causa da sua perdição em outra existência. Ela renasce sem qualquer condição de adquirir riquezas, porque está expiando uma falta do passado. Ao mesmo tempo, muitos receberão a prova da riqueza para que se utilizem dela a fim de trazer desenvolvimento à sociedade, a fim de dar dignidade às pessoas, e falharão. Consequentemente, com a falha no uso da riqueza, esse indivíduo retornará à Terra numa expiação, numa reencarnação expiatória, sofrendo a falta de condições materiais. Então Kardec está explicando que o Espiritismo explica as desigualdades por conta das necessidades de cada espírito. Há espíritos que não podem ter riquezas porque se perderão ainda mais. Há espíritos que estão expiando a falta de riqueza porque abusou no passado. Há espíritos que pedem a pobreza para desenvolver sentimentos e virtudes que eles não possuem ainda. Então há toda uma diversidade de necessidades dos indivíduos que impedem uma igualdade material na Terra, uma igualdade de riquezas, por exemplo. Kardec prossegue. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. Se dividíssemos, portanto, a riqueza em partes iguais, ficaria quase nada para cada um. Que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. Olha só, ainda que se dividisse toda a fortuna do mundo em partes iguais para todos, primeiro que não teria quase nada para cada um, porque é muita gente. Segundo, que em pouco tempo, algumas pessoas iam tomar dos outros, iam criar algo que lhes desse mais riquezas, outros iriam gastar e ficar na miséria. Então, ainda que se dividisse de forma igualitária, equânime, em pouco tempo já estaria tudo desigual novamente. Esse equilíbrio estaria desfeito, portanto, em pouco tempo. Por quê? Porque os seres humanos são diferentes. A diversidade das características humanas provocam a desigualdade. Que, supondo-a possível e durável, ou seja, ele continua na mesma ideia da divisão igualitária. Vamos supor que é possível, que é viável, que é durável manter uma igualdade de riquezas para todos. Tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Então, primeiro obstáculo, se dividisse as riquezas de forma igual para todos, cada um ia ficar só com um pouquinho. Primeiro obstáculo. Segundo obstáculo, a diversidade de características dos homens. Ainda que se dividisse de forma equânime, em pouco tempo as riquezas mudariam de mãos. Terceiro obstáculo, vamos supor que não aconteceria isso. A riqueza continuaria igual para todos. Isso traria a estagnação do desenvolvimento. O desenvolvimento tecnológico, os grandes trabalhos que expandem a nossa humanidade,
para o espaço, para o desenvolvimento de tecnologias, estariam finalizados, porque não se teria a riqueza necessária para estimular o avanço da tecnologia, o avanço de meios para proporcionar o bem-estar da humanidade. Então, o progresso estaria estagnado, o bem-estar da humanidade estaria estacionado. Ele continua, admitido desse ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Mais um argumento. Se fosse distribuído de forma equânime, além de todos os empecilhos que ele já falou, tem mais um. Aquele que já possui o que é necessário para viver, ele não teria qualquer estímulo para buscar novas descobertas. Então, Kardec está trazendo aqui uma das funções da dor, da expiação, da falta de riqueza, que é a vontade que nasce no homem que nada tem de buscar o avanço próprio e dos outros para também obter riquezas. Então, esse aguilhão, esse estímulo que impele os homens às grandes descobertas, aos empreendimentos úteis, surgem muitas vezes na falta de recursos. O indivíduo, então, busca novas formas de desenvolver tecnologias e de avançar através da necessidade de cada dia. Quantos inventores não descobriram avanços tecnológicos porque não tinham dinheiro, tinham uma necessidade de sustento, e isso serviu-lhes de estímulo também. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Então, Kardec não está defendendo aqui os milionários no sentido que nós devemos aceitar a vontade de Deus que colocou nas mãos desses homens as riquezas. Não. Ele está dizendo, esses homens que receberam a riqueza, eles têm uma missão, uma tarefa de expandir, de concentrar através da riqueza o desenvolvimento da sociedade, diminuindo as desigualdades, levando dignidade às pessoas, alimentando o mundo. Essa é a função do milionário. É de levar dignidade, alimento, desenvolvimento de tecnologia para aumentar o bem-estar da humanidade inteira. Admitido isso, pergunta-se, por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Então, se a função da riqueza é expandir o bem-estar da sociedade, é de aplicar-se em tecnologias que diminuam as dores, as aflições, por que Deus coloca a riqueza nas mãos de homens que não fazem isso? Olha que pergunta inteligente de Kardec. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Então ele permite que uma parcela mínima da humanidade concentre a riqueza para que ele tenha essa oportunidade de, pelos seus próprios esforços e da sua vontade, ele utilize a riqueza para o bem. Deus não realiza atividades por nós. Deus não eleva a nossa alma, o nosso progresso, sem o nosso esforço. Ele proporciona as ferramentas para que nós, com esforço individual, alcancemos o progresso. Então ele vai disponibilizar as riquezas nas mãos desses homens privilegiados para que eles sejam a alavanca da sociedade, por vontade própria, por esforço próprio. Então ele respeita o livre-arbítrio. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem. Deus não guia os homens ao bem. Ele mostra o caminho, ele dá as ferramentas, mas cada um deve buscar o bem individualmente. Deus, portanto, não guia o homem ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais.
Se não fosse o livre-arbítrio, seríamos como os animais. O fatalismo determinaria os nossos destinos. Mas Deus nos concedeu o livre-arbítrio. É uma das riquezas recebidas por nós de Deus. E é característica da sua criação individualizada, o Espírito. O Espírito carrega a centelha divina, característica dele, que é a imortalidade, e além disso, livre-arbítrio. Diferente dos animais, que pelo fatalismo, pelo instinto, têm os seus destinos quase que certos, o homem pode traçar o caminho que lhe convier, desde que esteja na permissão divina. Ele respeita o livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio não é absoluto, senão reinaria o caos. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. A riqueza é um meio de testar o indivíduo na moral. Mas como, ao mesmo tempo, é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Então, por mais que Deus respeite o livre-arbítrio, se a pessoa não está usando para o bem, para o progresso, ele vai mudar de mãos. Essa riqueza vai ser deslocada. E Kardec diz que incessantemente Deus faz isso. Move a riqueza de mãos para ver se cai na mão de alguém que tem essa consciência de utilizar a riqueza para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento da humanidade. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Olha só, todos passarão pela prova da riqueza. Todos. Todos nós passaremos. Queiramos que no momento que tivermos a riqueza nas mãos, saibamos utilizar para o progresso comum. Porque Deus irá nos testar nesse sentido. Ele permite que a riqueza passe de mão em mão para que utilizemos para o bem comum, demonstrando que sabemos fazer uso da riqueza para o progresso da humanidade. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo além disso que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possui por sua vez. Então ele não dá riqueza para todos ao mesmo tempo, senão ninguém trabalharia e o melhoramento da terra ficaria comprometido. Então ele dá a riqueza um de cada vez. Assim, um que não tem hoje já a teve ou terá em outra existência. A gente ou já teve e usou mal, por isso estamos aqui, ou ainda teremos e, glória a Deus, teremos maturidade para utilizar a riqueza para o bem comum. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã, porque fará mau uso, usará para si e para os seus, será egoísta e orgulhoso, vaidoso, perderá a riqueza. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno, cada um na sua vez. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Então Kardec finaliza esse parágrafo, e a gente aproveita para finalizar também o estudo de hoje. Continuaremos esse mesmo capítulo na segunda que vem, demonstrando que a pobreza é prova de paciência e de resignação, e a riqueza é prova de caridade e abnegação. Tenhamos isso em mente, depois de estudar aqui a riqueza, como deve ser utilizada, a origem das desigualdades no mundo, reflitamos que devemos desenvolver paciência e resignação se estamos na prova da pobreza, e se estamos na prova da riqueza, desenvolvamos caridade e abnegação. Dessa forma, estaremos servindo a Deus, não a Mamon, não a riqueza do mundo, não as facilidades, e daremos o direcionamento correto que se deve dar à riqueza material.
Agradeço a quem acompanha os estudos, convido-os para a segunda parte desse capítulo 16, na segunda que vem, e durante essa semana, o estudo da obra Missionários da Luz, de André Luiz. Agradeço a espiritualidade amiga, como sempre faço, rogando a presença dos amigos espirituais em nossas casas, em nossos corações e nossas mentes, que eles possam prosseguir nos inspirando a aplicarmos o que conhecemos do Evangelho em nossas vidas cotidianas. No dia a dia, no trato com os familiares, com os companheiros de trabalho, com os amigos, com os conhecidos. Que eles possam enxergar em nós verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos, homens de bem, que desejam o avanço da sociedade, a redução das desigualdades, a aplicação da caridade, da bondade no mundo e, principalmente, a nossa renovação íntima, abdicando das tentações, das paixões inferiores que nos mantêm presos, arrojados à terra e desenvolvendo as virtudes necessárias para herdarmos o reino de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a cada um e estejamos envolvidos nesse amor, para que não mais caiamos nos mesmos erros do passado, nessa série multimilenária de equívocos. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que esse amor alcance a todos que estão nos acompanhando, pensando em nós e também em nossos pensamentos, para que recebam a tranquilidade e o envolvimento que somente Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo pode proporcionar. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.